Graça e paz, queridos. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer ao reverendo Pedro pelo convite que fez a mim. Nós entramos em contato e acertamos a nossa vinda aqui mais uma vez. Agradecer a Deus pela igreja que tem sido parceira conosco na obra missionária desde 2011, que fomos para Guiné-Bissau. Então nós queremos louvar a Deus por essa parceria, para que Deus seja glorificado e também o Evangelho seja pregado na Guiné-Bissau e agora em outros lugares. E hoje eu vou explicar de forma rápida a transição que estamos passando. Trabalhamos 14 anos na Guiné-Bissau, agora encerramos o nosso tempo na Guiné-Bissau, mas vamos continuar como os missionários da PMT, trabalhando agora na formação de obreiros indígenas na Missão Kaiowá, em Dourados. Então, gostaríamos de continuar com a parceria dessa igreja, com as orações e também com a parceria espiritual e financeira nessa nova obra, nesse novo desafio que Deus tem colocado em nosso coração, tá bom? E rapidamente eu queria mostrar isso, fazer esse resumo através de fotos do nosso trabalho na Guiné-Bissau e também do novo projeto, tá bom? Aí os irmãos já conhecem o nome do antigo projeto, pode passar? Pode passar? Então nós trabalhávamos lá na Guiné-Bissau, sobretudo nessas três áreas que os irmãos estão vendo aí: formação de pastores, plantação de igrejas e também projetos sociais. Pode passar? Quando chegamos na Guiné-Bissau em 2011, já tinha o trabalho presbiteriano, que começou em 97, e tinha uma igreja organizada, tinha 4 congregações, 80 membros comungantes e 5 não comungantes. Havia muitas crianças, mas como os pais não eram da igreja, então geralmente uma igreja que tem 100 crianças tem poucas crianças lá na Guiné-Bissau. Bom? Lembrando que na Guiné-Bissau nós não trabalhamos sozinhos, temos outros missionários da PMT que trabalham conosco, que trabalhávamos conosco, temos nacionais, então tudo o que está acontecendo tem a ver com o agir de Deus em nós e através de nós, tá bom? Hoje, os dados mais atuais da igreja presidente da Guiné-Bissau, nós temos 3 igrejas organizadas, 9 congregações, 2 pontos de pregação, 500 membros comungantes e 50 não comungantes, e mais de 1.000 crianças, em torno de 1.000 crianças frequentam nossas igrejas, mas ainda a maioria dessas crianças, os pais não são da igreja, tá bom? Por isso que há poucos membros não comungantes. Então esse trabalho tem a ver com o agir de Deus em nós e através de nós. Outros missionários que trabalham nacionais e com as igrejas do Brasil que têm orado e participado conosco, tá bom? O que temos hoje de liderança? Quando eu cheguei lá, quando nós chegamos, a gente não tinha nenhum pastor presbiteriano guineense ordenado. Hoje nós já temos 8 pastores, através do seminário que nós criamos com os missionários, e formamos 3 turmas de bacharel, agora já está na 4ª. Temos 12 presbíteros, 10 diáconos, 5 famílias, aí o dado atualizado são 5 famílias da PMT, mais uma missionária solteira. E temos um seminário, 3 escolas presbiterianas e 2 projetos sociais. E pela bênção de Deus nós conseguimos recursos com as parcerias do Brasil para construir um dos maiores templos presbiterianos na Guiné-Bissau. Esse templo que foi inaugurado em 2024, final de 24, ele comporta em torno de 400 a 500 pessoas. Então, está entre os 10 maiores templos lá na Guiné-Bissau. Então, uma bênção de Deus. É da primeira igreja presbiteriana de Bissau. Pode passar? Esse é o nosso seminário, os alunos do seminário. Essa é a maior turma, que começou com 8 alunos, nós temos agora 7. 6 são candidatos ao ministério da igreja e 1 é obreiro de outra denominação. Então, num futuro bem breve, nós teremos mais obreiros nacionais pela graça de Deus. A minha esposa no trabalho com as crianças, dando aula, preparando professores para a escola dominical. Ali é o terreno da primeira igreja, na capital, tem escola, tem seminário, tem aquele templo que foi construído, e ali nós estamos em reunião, é o presbitério, o concílio reunido para deliberar, e faz parte do concílio missionários, pastores nacionais e os presbíteros das igrejas. Essa foi a nossa despedida. Ali nós temos ali alguns missionários, aquele missionário barbudo lá atrás, Paulo Eduardo Gonçalves, pastor, ele que assumiu o seminário, a partir da nossa saída agora em junho, ele assumiu a direção do seminário, tá bom? Temos outro missionário e os nacionais. Pode passar? Então nós encerramos o nosso trabalho na Guiné-Bissau e aquele projeto chamava-se Luz para a Guiné. E agora estamos começando um novo projeto missionário que vai ser desenvolvido em Dourados, lá no Mato Grosso do Sul.
E o foco é formação de obreiros indígenas. Lá na Guiné-Bissau a gente focava na formação de obreiros guineenses, pastores, presbíteros e diáconos. Agora a gente vai continuar fazendo isso, só que num contexto transcultural, mas dentro do Brasil, tá bom? Ainda como ensinando a PMT. Então o foco é formar obreiros indígenas no Instituto Bíblico Felipe Lanz, da Missão Kaiowá, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E o novo projeto chama-se Discipulando, ou seja, discipulando e treinando obreiros indígenas para a glória de Deus e expansão do seu reino. Aí uma arte aí, levando a Bíblia aos indígenas, a palavra de Deus. Pode passar? E aí o Instituto Bíblico da Missão Kaiowá, aí tem uma estrutura de sala de aula, biblioteca, só que forma a turma de evangelistas, né, de jovens indígenas e não indígenas. E agora o desafio é tentar formar pastores, não somente evangelistas, mas pastores, para que possam pastorear a igreja indígena. Porque a igreja indígena cresceu, tem 38 congregações, tem 4 pastores indígenas. Então eles não dão conta de atender todo esse trabalho. E é mais difícil para o missionário, a questão da língua e a distância. Então, se você preparar obreiros indígenas e colocar nessas congregações, ou preparar indígenas para plantar novas igrejas, isso vai fazer com que o trabalho possa avançar mais rapidamente. Nós temos o diretor, o de barba branca lá, o reverendo Carlos Mais, que é o atual diretor, o diretor executivo da Missão Kaiowá. Do outro lado, o reverendo Sérgio, que é o diretor do Instituto Bíblico, é indígena, formou lá no seminário JMC, e ele é o atual diretor do Instituto Bíblico. Então, os nossos contatos, que os irmãos já conhecem. E essa apresentação vai ficar aí, depois o pastor pode jogar nos grupos, para que os irmãos possam acompanhar com mais tempo, tá bom? É só para resumir, trabalhamos 14 anos na Guiné-Bissau como missionário da PMT, formando obreiros guineenses. Agora vamos continuar como missionário da PMT, formando obreiros indígenas, tá bom? Então, contamos com a parceria dessa igreja, da mesma forma que vocês estiveram conosco na Guiné-Bissau, continue conosco agora lá na Missão Kaiowá, tá bom? E lá em Dourados, talvez fica mais fácil para quem quiser visitar lá. Dá mais ou menos acho que talvez uns 1000 quilômetros daqui até lá. Vamos orar então e ouvir a palavra de Deus. Pai, te louvamos, Senhor, pelo tempo na Guiné-Bissau. Te louvamos, Senhor, por essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, que tem sido nossa parceira, fiel e generosa. E rogamos para que essa parceria continue, para a tua glória e expansão do teu reino. E agora, nesse novo desafio, na Missão Kaiowá, que tu nos capacite e nos dê graça. E venha, Deus, nos abençoar e falar ao nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, todos esses frutos do trabalho é Deus que tem feito. E aí também com a participação de vocês que oram e que investem. Então, isso tem a ver com vocês também. Louvado seja Deus. 3 João, do versículo 1 ao 8. Terceira carta de João, lá já no final da Bíblia, perto de Apocalipse. Terceira João, do versículo 1 até o 8. Gostaria de convidar a igreja para que fique de pé. E nós vamos ler de forma alternada. 3 João, do versículo 1 até o 8. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos podem ler os versículos pares. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Os quais perante a igreja negam testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada no modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Para nos tornarmos cooperadores da verdade. Pode se sentar?
Só lembrando que me acompanha a minha querida esposa, Maria do Carmo, está aqui à frente, para quem não conhece, é a Maria do Carmo, essa jovem senhora aqui, cabelo branco. E nós somos pai da Sara e do Timóteo, que moram, estudam e trabalham em São Paulo. E quando a gente não está visitando as igrejas, a gente fica lá com eles, tá bom? Orem por nós nesse sentido. Irmãos, lá na Guiné-Bissau, que é um país da África Ocidental, o crioulo guineense é a língua falada nacionalmente. Nessa língua nós usamos a expressão juntamon para falar de parceria. Literalmente significa juntar as mãos, né? O que é uma parceria? É juntar as mãos. Então, parceria, ou juntamon, significa duas ou mais pessoas ou instituições que se unem para realizar o mesmo propósito. Nosso caso é glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Na obra missionária, irmãos, nós precisamos unir nossas forças, unir nossas mãos, missionários, igrejas, agência, nós precisamos nos unir num esforço comum para que o Evangelho, para que Cristo seja pregado, para que Jesus, a verdade que liberta, seja pregada em todo o mundo. E nesse sentido, o texto lido nos desafia a nos tornarmos cooperadores, parceiros da verdade. Parceiros da verdade. E a terceira carta que João escreve, ele escreve a um amigo chamado Gaio, é uma carta pessoal. Gaio era um líder da igreja na Ásia, e João recebeu boas notícias desse irmão. Era alguém fiel, estava dando um bom testemunho, estava servindo a Deus e enfrentando algumas dificuldades, mas sendo alguém que recebia com carinho os missionários, apoiava aquele trabalho e era fiel. E João teve notícia que ele andava na verdade. Então, por isso, João escreve essa carta para encorajar Gaio, para que ele fique firme, para que ele não desanime, para que ele permaneça naquela atitude, naquela visão de amor, de serviço, sobretudo como alguém que coopera com a verdade. Por isso, o desafio do texto nessa noite para nós é nos tornarmos cooperadores da verdade. E eu te pergunto, como nós podemos nos tornar cooperadores da verdade, segundo o texto? Primeiro, nós podemos tornar cooperadores da verdade andando na verdade. Versículo de 1 a 4, João escreve a Gaio, no versículo 2: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Versículo 3: Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Várias vezes João falando a expressão andar na verdade. Na segunda carta também ele já usou essa expressão, a verdade, andar na verdade. E então João enfatiza a importância de andarmos na verdade. E se você quer cooperar com a verdade, a primeira coisa é andar na verdade. João, escrevendo a esse irmão, Gaio, ele recebeu a notícia que ele estava indo bem, desejou que ele fosse próspero na sua saúde, que ele tenha forças, energias para servir a Deus, para continuar andando na verdade. E João ficou feliz pelo seu testemunho. Ele ouviu de irmãos que Gaio andava na verdade, que Gaio andava na verdade de Deus. Então João ficou muito feliz, e ele disse que não havia maior alegria do que essa, de saber que os seus filhos andam na verdade. E de fato a gente fica contente quando nós sabemos que nosso filho, seja um filho biológico ou um filho espiritual, está andando na verdade, no caminho do Senhor. Não há maior alegria de saber que nossos filhos estão na verdade. Por outro lado, é uma tristeza muito grande quando um pai crente, uma mãe crente, ouve que seu filho está na mentira, está no pecado, desvia da igreja, dos caminhos do Senhor. É uma tristeza muito grande. Mas a gente ora e confia na promessa de Deus e trabalha para que aqueles que estão longe, que voltem. E é interessante que João, ele enfatizou muito a verdade nos seus escritos, né? Ele usa muito a verdade. E no Evangelho, no capítulo 14, lá nós temos aquele versículo muito conhecido, que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a verdade. Nas cartas também, no Apocalipse, João falou muito da verdade. Em Apocalipse,
nós temos que dar uma resposta perante a verdade, porque João diz que Jesus é verdade, que os caminhos de Deus são verdadeiros, os testemunhos do Senhor é fiel e verdadeiro, e nós somos chamados também a sermos verdadeiros e estarmos dispostos, se possível for, até morrer por causa da verdade. O que é então andar na verdade? Andar na verdade é crer na verdade, é crer em Cristo, que é a verdade. Andar na verdade é obedecer à verdade, que é a palavra de Deus. João diz que a tua palavra é a verdade. Então, se eu quero andar na verdade, eu tenho que crer em Cristo, que é a verdade. Eu tenho que andar na verdade, que é a palavra de Deus. Andar na verdade é praticar os ensinos de Cristo, que é a verdade. E eu não combinei nem com os músicos, mas a gente cantou músicas aqui que enfatizou andar em espírito de verdade. O pastor orou que a gente tem que ser verdadeiro, aquilo que a gente canta a gente tem que viver. Não combinamos, mas a gente vê, é isso mesmo. Como cristão, eu não posso amar a verdade, andar na verdade e me apegar à mentira. Então eu tenho que me apegar à verdade, porque é a verdade que liberta, que transforma. E quando nós andamos na verdade, nós imitamos a Cristo, que é a verdade, e colaboramos para que essa verdade seja proclamada, primeiramente através da nossa própria vida, das nossas ações, do nosso viver, dos nossos compromissos, da nossa fidelidade, nos nossos relacionamentos, em nossos negócios, onde a verdade prevalece. E irmãos, para nós, a verdade não é um conceito, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um pensamento. A verdade para nós é uma pessoa, é algo concreto, não é uma ideia, é alguém, é Cristo. Por isso a verdade para nós é alguém que a gente tem um relacionamento com ela, e nós nos relacionamos com Deus através de Cristo, que é a verdade, e vivemos em obediência a essa verdade. Nós respondemos a essa verdade, porque essa verdade é Deus, o Criador do céu e da terra, e diante da verdade, a resposta é andar nela, é obedecer a sua palavra, os seus ensinos. E a minha pergunta é, para mim e para você, será que de fato nós temos crido na verdade, temos nos apegado à verdade, temos procurado obedecer essa verdade nesse mundo de mentira? Porque andar na verdade hoje, em qualquer época, em qualquer lugar, haverá muitas vezes perseguição, muitas vezes será chamado de chato, de quadradinho ou de ultrapassado, mas somos chamados a andar na verdade. Paulo escrevendo aos Efésios diz que uma das armaduras de Deus é o cinto da verdade, ou seja, aquilo que dá sustentação à nossa vida, o cinto que segura a armadura do soldado, ou seja, que dá sustentação é a verdade. Como crentes, a gente não pode querer ser crente e andar na mentira, na falsidade, na hipocrisia, porque não temos fundamento. Não vamos ter sustentação na nossa vida cristã, porque a verdade é que deve sustentar os nossos relacionamentos, as nossas palavras, as nossas ações, o nosso compromisso com Deus. Porque Cristo é a verdade, então Ele tem que ser o sustento, aquele que dá fundamento para a nossa vida. E temos que nos revestir dessa verdade, que é o próprio Jesus Cristo. A verdade tem que ser a marca, o cinturão da nossa vida, isto é, aquilo que nos dá a sustentação. Então, quando nós andamos na verdade, certamente Cristo, que é verdade, será contente conosco, ficará contente, como João ficou contente, como qualquer pastor fica contente quando seus membros andam na verdade. São conhecidos por aqueles que procuram viver na verdade, que foi pregada, que tem sido pregada, ensinada aqui na igreja, na escola local, que está lá na palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Primeiro, eu quero que a verdade, Cristo, seja proclamada. Se eu quero colaborar, se eu quero ser um parceiro para que essa verdade seja conhecida em Jaboticabal, no Brasil, na Guiné-Bissau, em Dourados, entre os povos indígenas, eu devo ser o primeiro a viver essa verdade, na minha própria vida. Mesmo com as nossas dificuldades, limitações, e quando nós falhamos, nós voltamos à verdade, Cristo que perdoa, que restaura, para que a gente viva nela. Se eu quero ser um colaborador da verdade, um cooperador da verdade, um parceiro da verdade,
que a palavra aqui usada para cooperador é sinergontos, ou seja, sinergia, lembra? Duas pessoas com o mesmo objetivo. Na salvação é uma obra, monergia, é Deus que age, mas aqui para divulgar, para viver, aí João ir lá cooperar na missão, a essa sinergia, a missão é de Cristo, e Ele compartilhou conosco e coopera conosco para que ela vá adiante. Nós cooperamos com Ele nesse sentido. Ele que faz avançar, mas nós somos cooperadores. Então, primeiro, temos que andar na verdade. Segundo, temos que proclamar a verdade, para que nós possamos ser cooperadores dessa verdade. Versículos 5 a 7 diz assim: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. João fala aqui de irmãos que por causa do nome, por causa de Jesus, saíram pregando o evangelho sem receber nada. Eram os chamados pregadores itinerantes. Era muito comum naquela época, evangelistas, missionários que saíam em nome de Jesus pregando sem receber nada, dependendo aí do sustento, do apoio da igreja. Havia os falsos pregadores também naquela época, que queriam dinheiro e enganar o povo. Aí João diz aí na segunda carta: você não deve receber, não deve dar apoio àquele que é falso, que traz uma falsa doutrina. Mas os verdadeiros, os pregadores fiéis do evangelho, que saem pregando o evangelho, esse deve receber acolhida na igreja. Tinha um tal de Demétrio que não queria receber e tal, mas Gaio era aquele que recebia. E Gaio recebia esses pregadores e dava o maior apoio, porque ele era um colaborador da verdade, então ele recebia. Então havia irmãos dispostos a pregar o evangelho e sair pelo mundo anunciando Cristo. E muitas vezes enfrentavam perigos, perseguições, prisões, mas saíam pregando o nome de Jesus. Eram divulgadores da verdade, proclamadores da verdade, porque a igreja foi chamada para viver e proclamar a verdade, com palavras, com ações, mas com palavras sobretudo, porque o evangelho tem que ser articulado com palavras. O evangelho tem que ser proclamado, anunciado, que Cristo é o Senhor, é o Salvador, que morreu, ressuscitou, que Ele virá. Isso deve ser anunciado. E irmãos tinham a disposição de fazer isso naquele tempo. Eu e você, nem todos nós fomos chamados para ser missionário e sair pelo mundo pregando. No mundo no sentido de ir para outro país, para um povo indígena. Mas eu e você, todos nós fomos chamados para sermos testemunhas, para proclamar a verdade. Eu e você somos testemunhas de Jesus. Esse é um chamado geral para todo crente. E todos nós somos chamados para proclamar essa verdade onde Deus nos coloca. Somos proclamadores da verdade. Naquela faculdade que você estuda ou trabalha, naquela escola, naquele emprego, você não está ali primeiramente para ganhar dinheiro e tirar um diploma. Isso é bônus. Deus dá esse privilégio, essa graça de você ser sustentado daquele trabalho. Mas, primeiramente, você está lá como uma testemunha de Jesus, como um missionário, como um enviado de Cristo. Às vezes nós não temos essa consciência, mas nós temos que entender que somos enviados de Jesus ao mundo, como testemunha dele, para proclamar a verdade, com a nossa vida, e sobretudo com as nossas palavras do evangelho. Porque a nossa vida muitas vezes é complicada, né? Se depender do meu testemunho só apenas, às vezes eu posso, mas eu tenho que andar na verdade, mas eu tenho que, sobretudo, proclamar a verdade, o evangelho, porque o evangelho não é a minha vida, é Cristo. A minha vida pode ser uma boa ilustração do evangelho, daquilo que o evangelho pode fazer na vida de alguém, mas a sua vida, a minha vida não é o evangelho. Então o evangelho tem que ser articulado, anunciado, ou seja, nós temos que chamar as pessoas para o evangelho, para Cristo, para a palavra de Deus. Então isso tem que ser anunciado, porque Deus se revelou em palavras, e essa palavra tem que ser pregada, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. E o modo ordinário de Deus chamar pecadores ao arrependimento e à fé é a pregação da palavra. E essa pregação é feita por mim, pelos pastores, mas é feita pela igreja também, e feita por mim e por você, da sua maneira. Ah, pastor, mas eu não fui para o seminário, eu não fiz tal curso.
Mas você sabe que Jesus morreu por você, você sabe que Jesus é o único Salvador, que é o único caminho, que é a verdade e a vida, isso você pode proclamar, isso você pode anunciar. Deus não vai te cobrar que você faça um arrazoado teológico sobre o Evangelho quando for dar o testemunho. Deus vai te cobrar que você fale aquilo que você tem experimentado, porque a testemunha fala daquele que conhece, que experimentou. Nós não vimos Jesus pessoalmente, mas sabemos que o testemunho que os apóstolos deram acerca dele é verdadeiro. Então nós testemunhamos desse testemunho que está nas Escrituras. Nós experimentamos ele na nossa própria vida. Eu sempre gosto de citar o testemunho da mulher samaritana, que às vezes a pessoa, pastor, eu não tenho muita habilidade para falar, eu não sei muito o que fazer, como é que eu vou pregar para alguém, para um amigo? Eu não fiz nenhum curso, Mas você conheceu Jesus? A mulher samaritana, veja, os samaritanos, eles não criam no Antigo Testamento completo como os judeus, eles criam somente no Pentateuco, nos primeiros 5 livros. Então eles já tinham uma deficiência teológica. Eles esperavam o Messias também, porque estava lá no Pentateuco, mas eles não tinham todo o conhecimento teológico, assim, do robusto, como um judeu mais tradicional. Mas ela tinha essa experiência messiânica, que ela se encontrou com Jesus lá no poço de Jacó, ela entendeu que Jesus era o Messias, ela se prostrou, mas não ficou parada ali na sua adoração, se levantou e foi testemunhar. E ela saiu para proclamar a verdade para os seus compatriotas samaritanos. E quando ela chegou lá, ela falou, eu conheci um homem aí, talvez ele seja o Messias. Foi o que ela pregou. Ela não chegou lá e falou, lá nos tempos eternos, a Trindade Santíssima fez um decreto que ia salvar os eleitos, e Jesus viria e ia oferecer o seu sacrifício, mas ele viria a primeira e a segunda e tal. Ela não fez porque ela falou daquilo que ela conhecia naquele momento. Ela encontrou o Messias, ela encontrou Jesus, e ela falou, então, vamos lá, eu conheci um homem que ele lá pode ser alguém que vai fazer diferença na sua vida, fez na minha. Talvez seja esse seu testemunho que você vai dar, eu conheci Jesus, ele fez uma diferença na minha vida, vamos lá na igreja, domingo, tem culto, é 6 horas, é mais cedo, você pode voltar para casa cedo, beleza? Vamos lá na igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Isso que você pode. Seja a maneira de você colaborar, proclamar essa verdade. Entregar, talvez a sua maneira de entregar cada dia, um folheto, uma Bíblia para alguém, para colaborar, para que essa verdade seja proclamada, para que a pessoa ouça na sua casa, ouça na rua, ouça aqui na igreja. Alguns vão proclamar essa verdade nos confins da terra, porque o chamado da igreja é para levar o evangelho até os confins da terra. Então, se você não for chamado para ser missionário na Guiné-Bissau ou entre os povos indígenas, lembre-se, você foi chamado como uma testemunha de Jesus, onde Deus te coloca, na sua rua, na sua casa. Alguns atravessam o oceano para pregar o evangelho. Você talvez atravessa a rua, ou nem atravessa, porque dentro de casa talvez tenha alguém que não é crente. Então, cumpra o seu chamado, proclama a verdade ali, a partir da sua própria vida, procure viver, andar, para que as pessoas vejam que você crê naquilo que você prega. Porque é difícil, tem crente que fala da verdade parecendo mentira, né? Primeiro que ele fala sem convicção, segundo que ele não vive. Então a verdade é verdade, mas aos olhos das pessoas parece mentira. Primeiro que ele fala, será que eu vou na igreja, mas a gente tem que ficar lá no domingo de manhã, à noite, tal. Assim, ele não tem muito. Aí, e Jesus é o Salvador mesmo? Ele salva, mas e você tem certeza da vida eterna? Acho que sim, tal. Ele está falando da verdade, e a pessoa que está ouvindo fala, é difícil eu seguir a verdade, porque parece que nem ele crê nesse negócio. E é importante que você proclame a verdade, mesmo que a pessoa não crê, mas pelo menos que ela crê que você crê. E falava de um grande pregador aí, que ele pregou, aí tinha alguém que ia sempre ouvi-lo, falava, eu não creio nada que esse homem fala, mas eu creio que ele crê. Pelo menos isso, né? E bom que ele creia também, mas pelo menos isso, que quando você pregar e falar, pelo menos a pessoa entenda, eu ainda não creio nisso, ainda não, mas eu sei que você crê, você tem dedicado sua vida, sair domingo de manhã e ir na escola dominical para você não é um sacrifício, é uma alegria. Eu fico até admirado, porque eu fico aqui assistindo futebol e eu assistindo a corrida, eu fico pensando, mas aquela pessoa
parece que ele é bobo, em vez de ficar aqui, mas não, ele vai, para ele não tem não é nenhum esforço para isso. O prazer dele não estava no futebol, na corrida, está na casa de Deus. Então, o negócio ele ama, aquele negócio é verdade mesmo. Um dia eu vou proclamar a verdade. E quando você proclama a verdade, segundo o texto aqui, a gente se torna um colaborador, um parceiro. Que privilégio poder ser colaborador, parceiro da verdade do Evangelho de Cristo, no sentido de fazer com que ele possa avançar no mundo. Assim como fez Simon, que veio ao Brasil, a igreja o enviou, ele proclamou a verdade aqui, esse Evangelho, e essa semente que ele semeou, pequena semente, mas Deus fez frutificar, se tornou essa grande árvore que hoje é a IPB e que está dando fruto do outro lado do mundo, na Guiné-Bissau. E nós temos hoje 315 missionários da PMT no mundo, 42 países, 5 continentes. É claro que podemos enviar no mínimo o dobro pelo tamanho e potencial da nossa igreja, quando houver mais investimento e oração nesse sentido. Uma semente que alguém, de fato, veio proclamar em nosso país. E outros vieram aqui em Jaboticabal e proclamaram essa semente, e essa verdade você recebeu. Então, se nós queremos nos tornar colaboradores da verdade, segundo o texto, primeiro, temos que andar na verdade, proclamar a verdade, e em terceiro lugar, nós temos que ser parceiros dessa verdade, ou seja, parceiro dos missionários que proclamam a verdade. Nós temos que nos tornar parceiros daqueles que estão proclamando a verdade. Era o que Gaio fazia, ele era parceiro daqueles que vinham proclamar a verdade, ele os recebia e os encaminhava. Duas atitudes que ele fazia aqui: aqueles missionários vinham, ele recebia na sua casa, na sua igreja, dava acolhida e os encaminhava para que eles pudessem levar essa verdade adiante. Então ele amava missões, era um parceiro. Veja aí o versículo de 6 a 8. Então, os quais perante a igreja deram testemunho de teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada. Ou seja, ele encaminhava, no versículo 5 diz que ele recebia esses irmãos, mesmo sabendo que eles são estrangeiros, ou seja, não eram dali pessoas que vinham de longe, de outra cidade, ele os recebia na sua casa, na sua igreja. Lembra, naquele tempo as igrejas funcionavam nas casas, receber na igreja significava receber na sua casa. E no versículo 8, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então Gaio e a sua igreja, ele recebia esses irmãos missionários e os encaminhava de modo digno. E João elogia Gaio porque ele de fato acolhia os pregadores itinerantes, esses missionários, e Gaio recebia com alegria e os encaminhava na sua jornada missionária. Ele e sua igreja amavam missões, eles eram verdadeiros parceiros da obra missionária, daqueles que saem em nome de Cristo. E nós, como igreja, irmãos, como família, temos que ser acolhedor daqueles que amam a verdade, que estão proclamando pelo mundo. Receber esses irmãos, orar por eles, apoiá-los e encaminhá-los de modo digno. É interessante que João diz que Gaio os encaminhava de modo digno. E a expressão aqui, o verbo encaminhar, do grego, no original significa não apenas você dizer, vai, e Deus te abençoe e se vira. Encaminhar aqui significa orar, significa providenciar os recursos financeiros, significa, naquele tempo, preparar talvez um motorista, que dirige o barco, alguém para guardar ele na estrada, providenciar o alimento. E encaminhar de modo digno significa enviar alguém conforme você envia Jesus Cristo. Você não vai enviar Jesus na missão deixando ele sem comida, sem roupa, sem o necessário. Inclusive Jesus tinha até os seus parceiros, né? Mulheres que assistiam a equipe missionária de Jesus com seus bens. Porque Jesus, quando ele saía, era uma equipe com ele, apóstolos, pessoas que se convertiam no caminho e seguiam Jesus literalmente. Então a equipe missionária de Jesus era dispendiciosa. Jesus era Deus, mas era humano, também comia, se alimentava, os apóstolos. Mas diz o texto que ele tinha parceiros, irmãs que assistiam com seus bens.
E nós, como igreja, irmãos, devemos enviar os missionários e de modo digno, significa enviar segundo a aprovação de Deus. E esse versículo aqui de 3 João, versículo 6, deve ser o nosso lema, ou seja, enviar, encaminhar os obreiros de Deus de modo digno, seja um pastor local, seja um missionário, para que nós nos tornemos cooperadores da verdade. E graças a Deus, porque a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal tem sido parceira conosco e com outros missionários, e o desafio é que você também, individualmente, seja alguém que seja parceiro, ame, ore, acolha bem, procure se informar, orar por aqueles que estão nessa jornada missionária em outros lugares que você não pode ir, mas você pode ir orando e ofertando para esses irmãos, sendo parceiros deles nesse projeto, sendo um parceiro nosso lá na Missão Kaiowá agora, orando, investindo, e de outros missionários que estão no Brasil e no mundo pregando o Evangelho. Então você vai estar colaborando para que a verdade seja pregada na sua cidade, mas também até os confins da terra. Então seja um parceiro dessa verdade, acolhendo, apoiando a obra missionária. Nós temos o site da PMT, você pode se informar mais quantos missionários da igreja tem, onde eles estão, e aí orar por eles. Sempre a igreja tem esse carinho para receber bem aqueles que de fato amam a verdade. Aqueles que são falsos, que estão interessados apenas em dinheiro, como no tempo de João, deviam ser rejeitados e hoje também. Mas aqueles que são fiéis devem ser acolhidos, devem ser apoiados através das nossas orações, nossas ofertas, nosso carinho, mandando uma mensagem hoje com a facilidade da internet. Use de forma sábia, mande uma mensagem, um encorajamento, uma oração. Seja parceiro da verdade. Pelo seu seminarista que está formando aí, desafio de assumir um novo campo, seja parceiro nessa obra que ele está realizando lá em Osasco. Está ali na fronteira, né? Osasco, São Paulo. Você dá um passo para a direita, está em São Paulo, um passo para a esquerda, está em Osasco, né? Mais ou menos isso, né? Parceiro. E agora a igreja tem seu campo lá em Pitangueiras. Isso exige parceria, investimento, oração, exige recursos, exige que irmãos possam ir no campo, conhecer, visitar. Por quê? Temos que ser parceiros nessa verdade. E Gaia tinha essa bênção de ser um parceiro, a sua igreja. Para finalizar, irmãos, o desafio da mensagem de hoje é nos tornarmos colaboradores da verdade. Para que a gente seja um colaborador da verdade, um parceiro da verdade, primeiro a gente tem que crer nela, tem que andar em obediência a essa verdade que é a palavra de Deus. Tem que praticar os ensinos da verdade, os ensinos de Jesus, na nossa própria vida. Porque como nós vamos falar da verdade se ela não é real na minha própria vida? Se ela não tem mudado, se ela não tem transformado a minha vida? Então eu tenho que andar na verdade. Segundo, eu tenho que proclamar, abrir minha boca, falar, a verdade que é Jesus tem me libertado, tem me transformado. Eu ainda tenho umas falhas aqui, estou lutando, mas estou buscando a verdade, estou buscando ser mais parecido com Jesus. E estou também colaborando com essa verdade, sendo parceiro da obra missionária, da minha igreja, sendo fiel no meu dízimo, generoso na minha oferta, orando pelos missionários, acolhendo bem o servo de Deus, que servem a Deus aqui na igreja, fora da igreja e no mundo. Esses irmãos saem por causa do nome, e eles saem por amor a Cristo, e dependem de Deus e das orações, da parceria da igreja. Eles não são mercadores que vivem daquele que negociam, são homens de Deus que dependem da obra de Deus, dependem da igreja, da fidelidade dos irmãos. São instrumentos do Senhor. A conclusão de João é: devemos acolher os que saem em nome de Cristo para nos tornarmos colaboradores da verdade, cooperadores da verdade. Cooperar com a verdade é uma responsabilidade e um privilégio da igreja, também dos missionários, daqueles que enviam, dos que são enviados. Assim como o Pai que enviou o Filho enviou o Espírito, e o Pai, o Filho e o Espírito enviaram a igreja em missão. Então nós estamos no mundo em missão para proclamar a verdade que é Cristo, e que essa verdade te transforme, você ande nela, você proclama essa verdade
e você colabore para que essa verdade possa ser anunciada naqueles lugares onde você não vai, mas você possa ir através de missionários, obreiros que estão pregando a verdade em outros cantos para a glória de Deus. Coloque sua vida diante de Deus e diga: Senhor, me ajude a ser um colaborador da verdade. Me ajude a amar essa verdade, a viver essa verdade, a proclamar, a ser um parceiro dessa verdade que é Cristo. Eu estou aqui, estou disponível. Senhor, me dê essa graça, esse privilégio de viver essa verdade e proclamá-la para o mundo. Vamos orar, vamos colocar em pé e orar nesse sentido. Senhor e querido Pai, obrigado por Cristo, que é a verdade que liberta, que transforma. Queremos, ó Pai, andar nessa verdade, obedecer a verdade que é a Tua palavra. Queremos, ó Pai, testemunhar dela, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, assim, para abrir a nossa boca e proclamar a Tua verdade ao mundo, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a sermos homens e mulheres, igrejas que amam missões, que, ó Deus, fazem parceria para que essa verdade chegue nos lugares mais longe dessa terra. Possamos ter um coração disposto a orar, a investir na obra missionária no Brasil e no mundo. Abençoe a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, abençoe sua liderança, pastor, sua família, presbíteros, diáconos, todos os membros, e que essa igreja continue sendo parceira da obra missionária para a glória e louvor do Senhor, para que Teu reino cresça, para que Cristo seja conhecido em todo tempo, em todo lugar, em nome de Jesus. Muito obrigado, recebe o culto que prestamos a Ti e abençoe cada irmão que entrou aqui, cada família, cada, ó Deus, pessoa, cada membro dessa igreja. Ó Deus, visita com graça e misericórdia e dá-nos uma semana abençoada para testemunhas da verdade, para convidar alguém para Cristo, para convidar alguém para o culto, para entregar uma Bíblia, um folheto, para que a verdade seja conhecida através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.